Olá, pessoal, estou de volta com mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de Cabedelo, na nossa sabatina Jornal da Paraíba, CBN. É um momento em que você pode conhecer os candidatos, as propostas, as ideias, os projetos, para que eles prestem conta da vida pública e política. Participa aqui comigo dessa entrevista Angélica Nunes, que é colunista de política da Rede Paraíba de Comunicação, e quem já está conosco é o professor Rogério, do PSOL. Professor, muito obrigado pela participação aqui, por vir participar aqui dessa sabatina. Eu que agradeço Laerte, agradeço a Angélica. Muito boa noite a todos os cabedelenses, né, todas as cabedelenses. É um prazer estar aqui e poder esclarecer um pouco mais sobre nossas ideias, sobre nossos planos e projetos para a nossa cidade, né, para melhorar a vida da população. Vamos lá. Rogério Bezerra é geógrafo, professor do Instituto Federal da Paraíba, com especialização em gestão ambiental e está concluindo o doutorado na Universidade de São Paulo. Na política já foi filiado ao PT, PSB e atualmente está no PSOL, por onde concorre pela primeira vez ao cargo público na disputa à Prefeitura de Cabedelo. A primeira pergunta vai nessa linha, Rogério. Por que entrar nessa disputa em que você tem aí um candidato do governo, apoiado por um governador, apoiado por muitas lideranças políticas, que chega forte por conta, inclusive, desse arco de alianças? Aí você tem outro nome do PL, que busca se associar a Bolsonaro, e outros nomes que estão em partidos fortes e consolidados na cidade. Por que entrar nessa disputa? Sair ali da sua zona de conforto de professor do IFPB, não que seja fácil, mas entrar na política não é tão simples, né? É verdade, é uma luta dura, é uma luta difícil, a gente sabe muito bem disso. Do outro lado, a gente tem uma quantidade enorme de recursos, né, um volume enorme de recursos e a disputa, sem dúvida, é bem dura. Mas eu acho que há várias questões que alimentaram, é claro, a minha entrada na eleição, mas principalmente duas delas. Eu acho que uma é o encantamento, né, o amor, a paixão por Cabedelo, uma cidade maravilhosa, com uma potencialidade enorme de desenvolvimento, vários fatores, né, desde o papel histórico, dos bens arquitetônicos que a gente tem na cidade, passando pelo potencial ambiental, né, das suas praias, dos seus manguezais, do seu pôr do sol, até a sua gente, a sua população, uma população alegre, uma população encantadora, acolhedora. Mas, por outro lado, também a gente tem uma pitada grande aí de indignação, é claro, de um lugar tão lindo, tão maravilhoso, com tanto potencial, oferecer tão pouco à sua comunidade, tão pouco à sua população. Quer dizer, uma cidade que sofre com falta de infraestrutura, com a qualidade baixíssima dos serviços públicos, apesar do esforço do funcionalismo. Quer dizer, uma cidade que vem colhendo seguidamente administrações muito ruins, que inclusive tem se defrontado com a justiça, né? O número de prisões, de prefeitos processados, de desvios de recursos. A gestão municipal atual, por exemplo, ela se inicia, e isso todo cabeleirense sabe, com a Operação Checkmate, né? Que prendeu Luceninha, que prendeu Leto Viana, Jaqueline, a esposa dele, que agora concorre também, e gerou-se um acordo que o próprio Vitor Hugo, que foi filmado recebendo propina, acabou chegando ao cargo de prefeito. Mas, olhando para a cidade, se tem muita indignação com a condição da população, a falta de transporte coletivo, comunidades inteiras vivendo situação abaixo da linha da pobreza. Tem espaços em Cabedelo que parecem campos de concentração. Vamos lá. Você falou aí de muitos problemas, né? Eu vou pegar esse seu problema aí, o último problema que você apontou, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Que ações e propostas você pensa que são importantes para tentar melhorar essa condição de vida da população mais pobre da cidade? Então, a gente está propondo uma série de ações que, é claro, dizem respeito a um problema muito complexo, que é do desenvolvimento social local, mas ações como, por exemplo, o programa Cabedelo Sem Fome, que já no primeiro ano de gestão pretende acabar com qualquer situação de fome ou de insegurança alimentar no município de Cabedelo. A gente está propondo o passe livre, né, para estudantes e desempregados, a criação da rede de economia solidária local, o programa de transferência direta de recursos, que a gente chama de Fundo de Combate à Pobreza e à Geração de Renda, que vai distribuir bolsas e complementar bolsas que dizem respeito ao governo federal, que o governo federal já faz. Mas é para complementar, é uma bolsa com recurso da prefeitura. E esse dinheiro de fundo vem para onde? Bem, vem de onde esse dinheiro do fundo? É uma composição de receitas, é claro. A gente sabe que Cabedelo tem uma arrecadação muito alta, em torno de 600 milhões ano, né? Mais de R$500 bilhão, é a terceira arrecadação do Estado, tendo o quinto menor território e a sétima população.
Então, as condições de administração de Cabedelo, inclusive, se a gente contar os seus potenciais, né, um potencial turístico, potencial cultural, de atração de investimentos, ela é enorme. Então, não tenho dúvida que a gente pode oferecer um outro patamar de desenvolvimento para a cidade, muito mais equilibrado do ponto de vista social e ambiental. Vamos lá, você falou de ações aí relacionadas à assistência social, mas não basta também só fazer essa transferência de renda com os fundos, até porque o governo federal já tem política consolidada em relação a isso. Você quer complementar, a gente entende, mas que outras ações podem ser tomadas para evitar que seja só uma prefeitura entregando, repassando bolsas ou fazendo programas sociais? Que ações específicas para melhorar, que não seja de assistência, que a gente sabe que é importante, mas precisa avançar. Então, primeiro dizer que os programas federais do governo Lula, do presidente Lula, são muito importantes, mas eles não chegam, é claro, a abarcar toda a problemática social. Então, por exemplo, o cara está desempregado, ele precisa fazer uma capacitação, e eu, como professor do IFPB, é algo que eu me preocupo muito com a qualificação profissional e com a escolarização da população. Então, é evidente que esse sujeito ele precisa de um tempo, de um recurso, de uma bolsa, para cursar, né, para se capacitar, se qualificar para voltar ao mercado de trabalho, e inclusive para bancar o seu deslocamento, porque estando desempregado, é impossível que ele possa ter dinheiro para manter a sua mobilidade. Bem, vistas essas áreas que podem ser complementadas com políticas próprias do município, complementando as políticas federais de transferência de renda, a gente também vai ter um conjunto de iniciativas de geração de postos de emprego e postos de trabalho e de empreendedorismo, entre as quais a gente está pautando, por exemplo, a criação de uma nova âncora de turismo mais próxima do centro de Cabedelo, que a gente está chamando de Parque Manguinhos, que vai ficar onde hoje é uma ruína antiga, virada para o pôr do sol lindo, tal qual o de Jacaré, né? E é isso que a gente quer explorar, quer dizer, construir um aparelho parecido com o de Jacaré, só que em Jardim Manguinhos está mais próximo do centro. Esse aparelho, que é o Parque Manguinhos, que vai ser um novo pôr do sol de Cabedelo, uma nova âncora turística vai se ligar ao mercado público municipal. Também a gente vai dar um grande salto de investimento, trazendo atividades culturais, né? A gente quer trazer para esse espaço a atividade turística, quer dizer, o turista chega em Cabedelo, ele visita o Jacaré, depois visita o Parque Manguinhos, ele pode ir no mercado municipal, comer uma tapioca, ouvir um pouco de roda ou coisa desse tipo. E esse complexo turístico, ele vai terminar com a Fortaleza Santa Catarina, que também é uma grande âncora. A Fortaleza é um dos maiores prédios desse estilo militar que a gente tem no país. Então, unificando isso tudo, a gente está pensando no projeto que chama de Trem do Turista, que vai interligar todos esses pontos, trazendo desde a lagoa, da central da CBTU aqui em João Pessoa, até próximo da Fortaleza, trazendo a população para circular por aí. Além dessa iniciativa, eu acho que o outro ponto que é muito relevante é o nosso sistema de economia solidária, que vai trazer cursos de qualificação, linhas de crédito para todos os pequenos produtores, os artesãos, as marisqueiras, os pescadores, todos esses grupos sociais que já existem em Cabedelo e que são de grande expressividade cultural e social, eles vão também ter uma linha, inclusive com uma moeda própria, que a gente está chamando de Forte, né? A moeda Forte vai ser uma moeda de Cabedelo para os pequenos comerciantes, as pessoas que trabalham com artesanato, e quem trabalhar com essa moeda vai ganhar um incentivo, né? Inclusive na hora de pegar o crédito, tendo um crédito subsidiado, se ele trocar esse crédito e fazer circular a moeda própria. Então, esse conjunto todo, eu acho que a gente vai dar um grande salto econômico e, principalmente, trazer desenvolvimento social para o lado do Rio. É uma coisa importante que a gente tem que pensar, é que Cabedelo hoje são duas cidades. É uma cidade do lado do mar, é uma cidade onde a infraestrutura chega com velocidade, onde as praças estão sendo feitas. Do outro lado, a gente tem os vales do Rio, que é uma cidade abandonada. O lixo, a criminalidade, a buraqueira nas ruas, a falta de infraestrutura, toma conta desse lado aí. Então, quer dizer, a gente precisa trazer o desenvolvimento econômico para o lado do Rio, para tirar as populações que estão hoje segregadas, sem mobilidade social, sem emprego, e muito, digamos assim, à mercê da criminalidade que se encontra em Cabedelo. Candidato, eu queria puxar esse gancho, aproveitar ainda o gancho do turismo, porque seu plano fala num polo hoteleiro em Cabedelo. E aí eu queria saber como ele seria instalado, aonde, né? E como seria viabilizado. Ou ele está conectado com essa proposta que o senhor apresentou, né? Desse circuito turístico. Isso, exatamente. A gente está há 15 anos no IFPB, trabalhando na Universidade de Temas, né? Com pesquisa, com extensão. E um dos elementos que a gente conseguiu identificar nas pesquisas, nas análises sobre Cabedelo, é que o tipo de turismo que passa em Cabedelo a gente chama de turismo de passagem.
cara vai lá na Fortaleza, visita, depois sai fora, ou vai pegar a balsa, vai para Lucena, mas há pouca infraestrutura de permanência do turista em Cabedelo. Então, a ideia de a gente formar um polo hoteleiro é que a gente tenha uma política de incentivo, de estímulo, inclusive com parcerias de linhas de financiamento, né, que possam constituir, fortalecer esse aparelho de permanência, de fixação do turista em Cabedelo, particularmente nas áreas mais centrais de Cabedelo. Então, a ideia é que a gente, evidentemente, convide as poucas pousadas, as poucas iniciativas que nós temos dentro de Cabedelo para essa iniciativa e que a gente abra uma série de cursos de qualificação, né, de linhas de capacitação profissional, somadas também, é claro, a linhas de financiamento e atração para novas iniciativas empresariais que constituam esse aparelho que é tão necessário para o desenvolvimento turístico do município. Rogério, nos últimos 10 anos, Cabedelo conseguiu subir um pouco no IDEB. Números muito pequenos, mas de ano a ano, cada IDEB sobe, mas não bate a meta. Isso, né? Eu preciso saber, hoje a nota é 4, a de 2021, 4,7. A meta era 4,7 projetado e só fez 4,4. A 2023 não está aqui. A 2023, Cabedelo teve um 4,3. Na verdade, praticamente se manteve. Minha pergunta é, como melhorar essa ideia? Você é professor, conhece bem a importância da educação. Os problemas a gente já sabe. Eu preciso entender como é que você, a médio, curto prazos, pode fazer uma diferença aí nessa área. Bem, primeiro preciso afirmar que falar de educação para mim é algo que me tem profundamente, né, que é uma missão de vida para mim, não é só um tema da política ou coisa desse tipo. Para mim, a educação, estou 22 anos como professor, 15 só no IFPB de Cabedelo, e isso é algo que me toma de paixão, né? A educação do jovem e dos adultos, a qualificação profissional, é um tema que ocupa grande parte da minha vida. Bem, o problema da educação em Cabedelo é grave, é muito grave. Você vê números, praticamente não existem, por exemplo, escola com laboratórios. Você quase não tem internet nas escolas. Coisas básicas para o século XXI você não conseguiu atingir ainda. E, além disso, você tem um acúmulo de más gestões que levou a um conjunto muito ruim de prédios antigos, pequenos, etc. Além de outros números, que na falta de quadras, né? Como é que uma escola existe hoje sem um ginásio poliesportivo? Isso é uma coisa totalmente absurda. Isso é, inclusive, um empecilho para você implementar de forma eficiente o ensino integral. Como é que você vai colocar o pessoal para ficar, os jovens para ficarem nas escolas o dia inteiro se você não tem um aparelho de convivência, os espaços de sociabilidade ou de prática esportiva? Então, de pronto, assim, eu digo a vocês, a gente precisa de um programa de médio prazo que recupere e construa grandes prédios para a educação. Então não adianta dizer assim, eu vou fazer escola em tempo integral se você não tem estrutura. Essa é uma discussão que eu posso falar com certa propriedade, eu diria a você, no médio prazo a gente pode sonhar com toda a rede municipal com o ensino integrado, mas no curto prazo a gente tem uma saída mais imediata e eficiente que a gente pode tomar, que é, por exemplo, programa Meu Mestre em Minha Escola. Quer dizer, os mestres de capoeira, e eu mando um abraço aqui para o meu mestre Mamulengo, para todos os mestres de capoeira, para o Arte Capoeira e para os grupos que praticam capoeira em Cabedelo, mas também os mestres de cultura de teatro, de coco, né, e de quadrilha. A Universidade de Atividades Culturais, por exemplo, que ajudam a formar o jovem, que já são feitas nos lugares onde elas existem, né, puxadas por esses mestres de cultura, e que a gente pode agregar às escolas, reconhecendo esses mestres, reconhecendo a atividade como parte da formação da juventude. Então, a gente vai chegar, através do programa Farol da Educação, com bolsas que permitam a esses jovens se manterem comprando material, pagando transporte, frequentando as atividades, inclusive com bolsa para os mestres, e esses espaços que já existem na comunidade. Aí o cara está lá na quadrilha junina, parte da formação escolar, parte da formação cultural dele, ele está num grupo de coco lá com Dona Teca, vai ter uma ajuda para ele ficar lá e se formar também aí. Junto com isso, a gente quer também fazer parcerias, tanto com o IFPB, mas também com o Senai, com outros organismos de educação e de formação profissional, para que a gente tenha, através do que a gente está chamando de EduTech, a parte de educação com tecnologia e com formação profissional, que complemente as escolas. Então, uma escola integral, para que ela seja integral, que ela observe todas as demandas no sentido mais próprio da palavra, que o jovem tem para o seu desenvolvimento, ela não precisa ser necessariamente dentro daquele prédio que está funcionando. No nosso caso, os prédios são muito, muito ruins, então não é possível se implementar aí. O ideal é que a gente tenha um momento intermediário, que a gente vai contar com, digamos assim, com um mutirão de educação,
E aí, nesse caso, nesse ponto, é bom que a gente afirme uma coisa: a educação é fundamental para que a gente vença a violência. O jovem que termina o ensino médio, 80% dele já não se envolve com nenhum tipo de crime. Então, se a gente não avança na educação, na formação profissional, na empregabilidade do jovem, na sua mobilidade, a gente não vai vencer essa situação que é constrangedora, que é angustiante da violência em Cabedelo. E esse é o nosso caminho. Contar com os mestres de cultura, contar com as mestras de cultura, com as pessoas que já promovem esporte, que já promovem formação técnica, cultural no município, vai ser muito importante, principalmente imediatamente, porque essa vai ser a saída, o caminho para a gente implementar uma educação que tenha mais vigor, mais força, mais capacidade formativa para o jovem. Candidato, outra preocupação muito sensível da população é a saúde, né? Muitos serviços, as pessoas que vivem em Cabedelo precisam se dirigir a João Pessoa. Eu queria saber o que tem planejado no seu plano de governo, como caso seja eleito, o que fazer para melhorar essas condições dessas pessoas, né? Principalmente essa questão do deslocamento. O primeiro passo, e isso não é só para a saúde, para todos os setores, é que a gente precisa livrar Cabedelo desse grande esquemão que governa a cidade há tanto tempo. Agora, recentemente, só para tocar no ponto da saúde, o Tribunal de Contas do Estado fez um relatório gravíssimo, apontando, indicando indícios de vazamento de recursos e mau uso de recursos em vários setores da saúde no município. Então, enquanto a população sofre sem remédios nos PSFs, que é um absurdo, a prefeitura tirou os remédios PSF, centralizou num único ponto, em uma cidade que você tem péssima mobilidade urbana. As pessoas saírem lá do Renascer, do fundão do Renascer, do Jacaré, para chegarem, por exemplo, na Praia Formosa, é uma dificuldade imensa, você não tem ônibus transitando intra-bairros. Né? Final de semana, que o ônibus quase para, o trem para, e os Ubers, por exemplo, não entram nas comunidades por medo da violência, comunidade que passa mal, você ficar doente num bairro como Jacaré, você sair lá de dentro para ter atendimento é uma dificuldade imensa, né? Então, o primeiro elemento a gente precisa livrar Cabedelo para que a gente melhore todos os setores desse grande esquemão que está estabelecido lá e que já deu várias mostras do que é capaz, né, com desvios, funcionários fantasmas, desvios de recursos, por aí vai. Bem, mas falando mais diretamente da saúde, a gente tem dificuldades em todos os níveis da saúde, da baixa, da média e da alta complexidade. Praticamente nenhum desses níveis existe em Cabedelo. Você vai no PSF, na maioria dos casos funciona de forma muito ruim, né? Não tem remédio. Outro dia uma cidadã estava me contando que estava meses esperando um dentista, porque não tinha no PSF. Né? Então, você tem aí o acompanhamento das famílias, a baixa complexidade, você precisa dar um salto enorme. Você tem a média complexidade que quase não existe, e a alta complexidade não existe mesmo. Você não tem UTI, você não tem a obstetrícia, quer dizer, muitas pessoas dizem, eu nasci de uma pessoa. Por quê? Porque Cabedelo é onde você nascer, o que é um absurdo. O SAMU, você só tem uma unidade de SAMU. Como é que você vai atender um município com quase 70 mil pessoas com uma única unidade? É absurdo. Então, a gente precisa aumentar o número de unidades do SAMU. A gente precisa fazer uma fila que a gente chama de fila zero, que é para acabar com o número de espera por cirurgias eletivas no município. A gente precisa desenvolver todas as especialidades de odontologia, de tratamento de dermatológico, etc., que quase não existem na cidade. Então, quer dizer, é um grande salto que a gente precisa dar. No caso, por exemplo, a gente tem hoje uma querela na cidade, que é o mau funcionamento do hospital. O hospital foi construído o prédio, mas internamente ele está quase oco, né? Sem as principais especialidades. Então, é um conjunto bastante complexo, porque as falhas são enormes. E isso é uma coisa que vem se acumulando durante as gestões, né? Baixíssima qualidade. Tecnicamente falando, são pessoas que não têm muita preocupação com as verdadeiras demandas da população. A gente precisa avançar muito nesse tópico da saúde, mas também em vários outros que quem conhece Cabedelo hoje, você circula, você vê facilmente que a cidade é descuidada. Né? É uma cidade que tem tudo para ser uma potência turística, econômica do Estado, mas está afundada em corrupção e em criminalidade. Rogério, você falou de mobilidade, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o seu projeto para isso. Você falou de sair ali, de Renascer para ir para Formosa. Eu fiquei pensando como fazer, assim. Primeiro tem que sair da comunidade, já é uma dificuldade. Sim. Aí tem que atravessar a BR se você for andando para pelo menos facilitar o processo. Mas atravessar a BR também já não é tão simples. É um desafio, né? E como eu não sou especialista em mobilidade e não sou candidato, eu queria que você me apresentasse a proposta que você traz aí para o eleitor de Cabedelo. Então, pasmem, Cabedelo não tem hoje um ônibus intra-bairro, né, que circula entre os bairros e as praias. Quer dizer, assim, fica meio claro que existe um projeto, inclusive, que isso é marcado muito hoje pela triplicação da BR-230, que é uma obra muito necessária, importante para o trânsito urbano metropolitano e de Cabedelo. Mas, ao mesmo tempo, tem virado um muro de Berlim na cidade.
Você passa lá de manhã, amanhã, no sábado mesmo, isso é gritante. Você passa, você vê senhores e senhoras de 40, 50 anos, muitas vezes ambulantes, que trabalham do lado da praia, cruzando ali, risco, né? correndo risco. Vários casos de atropelamento, estudantes do IFPB que morreram atropelados lá, né? Então, a condição é muito ruim. As pessoas, para atravessar a BR, elas, às vezes, carregando caixas para vender produtos do outro lado da praia, elas têm que pular, senhores e senhoras, têm que pular a mureta, porque você não tem passagem, você não tem as passarelas. Né? Vou ressaltar que muita gente já morreu. Eu já fiz muitas matérias ali. Muita gente morreu. E a prefeitura finge que não é com ela. Não, isso é uma obra do governo federal. Finge que a BR não é parte do trânsito urbano de Cabedelo. Como se tivesse responsabilidade. Nem sequer redutores de velocidade você não tem no lugar. Então você acha que no caso da BR especificamente, eu não estou nem falando da mobilidade entre bairros, né? Eu estou falando desse modelo em que você sai de uma pessoa ou precisa, para chegar em Cabedelo, você passa pela BR. Você acha que a prefeitura teria que ter, de fato, uma ação efetiva com os órgãos federais para poder dar essa possibilidade para os moradores da cidade? Absolutamente. Você não pode tratar o principal canal de trânsito, né, a principal via de trânsito de Cabedelo daquela maneira. Quer dizer, o número de atropelamentos, de mortes, o número de pessoas que sofrem no cotidiano, senhoras que trabalham muitas vezes de diarista, né, do lado da praia, que todo dia de manhã, às vezes, tem que atravessar aquilo ali pulando uma mureta. Quer dizer, onde é que estão as ciclovias? Você que circula Cabedelo inteira, você só vai ter ciclovia, sabe onde? Em Intermares, que é onde as pessoas não precisam da bicicleta para ir trabalhar. Aí você circula ali onde estão construindo os prédios, uma quantidade imensa de trabalhadores da construção civil que vão trabalhar utilizando bicicleta, trafegando sem nenhuma via apropriada. Dentro da cidade é a mesma coisa. Quer dizer, falta ônibus, o trem para quando chega no sábado, meio-dia, e você não tem ciclovias. Quer dizer, é um caos administrativo a cidade. Como é que as pessoas vão circular? Você chega no final de semana, você vai visitar sua mãe, seu pai, vai ver a namorada, o namorado. Se você sair e ficar muito tempo fora de casa, isso já me aconteceu muito lá no IFPB, os estudantes saírem para alguma atividade, tem que combinar com amigos para dormir em outros bairros, porque para você voltar para o Renascer, para o Jacaré, Jardim Manguinho, Jardim Jericó, é impossível. Como é que seria o modelo de ônibus entre bairros? Bem, aí você tem que ter um circular específico, né, circulando nos dois sentidos, horário e anti-horário, que circule todos os bairros e passe em todas as praias. Isso funcionando todos os dias da semana, 7 dias da semana, no horário mais estendido possível. Além disso, a gente quer colocar o passe livre para os estudantes, até inclusive se você for de um curso técnico ou coisa desse tipo, curso superior, passe livre para todo mundo que estiver estudando. Passe livre para todos os desempregados e desempregadas. O cara está desempregado, como é que ele vai procurar emprego sem ter o dinheiro do ônibus? Né? Isso é um absurdo. E final de semana, chegou sexta-noite até o domingo à noite, ônibus gratuito para toda a população, para você poder sair, se divertir, ir para o lazer, ir para a praia, jogar um futebol, ir no mercado. Cabedelo paga isso? Cabedelo paga tranquilamente. O recurso que com tem, certeza paga tranquilamente. Cabedelo era para ter uma cidade. O pessoal fica brincando que o prefeito fica comparando Cabedelo a Dubai, mas Cabedelo era para ser uma cidade exemplo. Quer dizer, estava conversando outro dia com um amigo que é prefeito lá de Picuí, Olivânio, tem uma gestão absolutamente reconhecida, e ele dizia, qual é a arrecadação de Cabedelo no mês? É 50 milhões. E Picuí é 5 milhões, com uma diferença. Picuí tem 20 vezes o tamanho de Cabedelo. Então você tem abarcar toda a zona rural, gerar infraestrutura. Cabedelo é uma ponta, um pedacinho. Um pedacinho, tem 32 quilômetros quadrados de extensão, quer dizer, é um lugar muito pequeno. Era para ser tratado de uma forma muito, muito carinhosa, para que fosse uma grande pérola, uma grande joia do desenvolvimento ambiental e social. Rogério, seu tempo está acabando, desculpa estar te interrompendo, 3 minutos, a Angélica vai fazer uma última pergunta. Eu quero fazer uma pergunta que é da área dele, inclusive. E depois você pode se despedir aí dos seus... O senhor é geógrafo, né? Então conhece muito bem de geografia e a Cabedelo já sofreu em alguns momentos com intervenção do mar. Sim. E houve uma ideia aqui em João Pessoa de fazer um alargamento e também em Cabedelo poderia acontecer também. É uma ideia para evitar esse avanço. Queria sua leitura sobre essa possibilidade de alargamento da orla para, enfim, ampliar a faixa de areia. O que é que você pensa sobre isso? Qual um plano para melhorar as condições ali da orla em Cabedelo? Bem, então, quando a gente pensa em Cabedelo, a gente tem que pensar com muita profundidade em relação aos seus valores ambientais, porque são grandes trunfos de desenvolvimento do município, né? Cabedelo ele tem 15% de área coberta por manguezal, tem 11% de matas e ainda tem outros tantos por cento de praia. Então, eu acho que a gente tem que olhar para Cabedelo como um conjunto. A parte litorânea, a parte da areia, da praia, é evidentemente importante, mas a gente tem um conjunto ambiental altamente ameaçado. Você tem privatização e poluição de rios, de lagoas, lagunas, aterramento de áreas alagáveis, destruição de áreas de manguezal que estão sendo
queimadas, inclusive, e loteadas, parte dela por grupos criminosos. Estão lá, como no Rio de Janeiro, loteando áreas de vegetação de preservação permanente, diga-se de passagem. Na área de praia, essa medida de engorda da praia é muito questionável, particularmente em Cabedelo. Cabedelo você tem um arrecife de corais que vem desde a desembocadura do rio e vai até perto do Intermares. Protegido, inclusive, né, por legislação federal. Que forma uma grande área de banho maravilhosa. Por isso que ali em Camboinha, em Campina, a maré é bem baixinha. Quando baixa a maré, você não tem onda. Então, se você engordar, você vai entrar sobre a área. Navio queimado, alguma coisa assim, o nome da... Enfim. A areia vermelha, que o pessoal conhece mais, a areia dourada, né? Então aquela área ali, quando baixa a maré, fica um grande piscinão, muito transparente, é um lugar maravilhoso para o banho. Se você for engordar a praia, você vai subir para dentro daquela área que é uma área de preservação. Ali existe um complexo de reprodução da vida marinha e da vida terrestre imenso. Você tem purezas buraqueiras, saruês, você tem as tartarugas, que são famosíssimas para se reproduzirem ali. Então, quer dizer, você tem um conjunto, você tem que ir com muita calma naquilo ali, e o que está acontecendo é muito pior, ou uma solução muito mais plausível, muito mais interessante para Cabedelo do que a engorda da área, é você conter o avanço da urbanização por essas áreas. Na verdade, o que está acontecendo é o avanço do homem das sobre o mar, etc. E aí tem uma questão importante, que é Cabedelo tem grande parte de suas áreas a 2, 3 metros de altitude do nível do mar. A previsão dos cientistas é que o mar vai subir 3 metros, ou seja, grande parte dessas áreas vai desaparecer. E você está jogando as construções para cima da areia e para cima dos manguezais, que são as áreas que absorvem, que são as chamadas áreas esponjosas, né, áreas de esponja, que absorvem, ajuda a gente a conter o avanço da água e do mar. Você pode fazer as considerações finais agora. Obrigado. Bem rapidinho, então, dizer que foi um prazer, agradecer demais a vocês, o espaço, e dizer a toda Cabedelo que a gente está convocando a cidade para uma grande mudança, em termos de qualidade, de perfil. Quer dizer, a gente quer estabelecer um novo parâmetro, uma nova condição, um novo paradigma, uma nova qualidade de gestão do município, para que a gente possa dar a Cabedelo o que ela realmente merece. Um município que tem todo o potencial para ser a grande locomotiva turística, ambiental e econômica do Estado. E a gente vai trazer Cabedelo para o lugar que ela realmente merece. Tirar das páginas policiais e trazer para um ponto de muito orgulho para toda a sua população, melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Rogério, muito obrigado pela entrevista, pela sabatina aqui na CBN, a sabatina que é promovida pelo Jornal da Paraíba e pela CBN Paraíba. Conversamos com o candidato a prefeito de Cabedelo e de várias cidades do estado, as maiores cidades do Sertão, Cariri, do Agreste. Você pode acompanhar todas essas entrevistas, essas sabatinas com os candidatos no Jornal da Paraíba, no site do jornal e no site da CBN, para que você possa conhecer mais, claro, esses candidatos, as propostas, projetos, para saber se eles têm, de fato, capacidade de administrar a sua cidade. Muito obrigado. É a Rede Paraíba nas eleições de 2024. Tchau.